Bom, nós vamos olhar no Salmo 121 para uma certa direção em que nós devemos olhar, né? E o título dessa mensagem é Levante seus olhos, porque é importante para onde nós estamos olhando. Onde nós estamos olhando, de fato, esses dias? Quando você começou a andar de bicicleta, começou a aprender, né? O Oliver está nessa fase. Tem que lembrar que não pode olhar apenas na paisagem, né, no céu, tem que olhar bem na frente, né? Olha para frente, para onde você está indo, senão vai cair logo. Porque tem obstáculos na nossa frente, né? A gente tem que estar de olho naquilo que está logo ao nosso redor e não apenas apreciar a beleza do dia, né, o sol bonito e tudo mais. Mas claro que ao mesmo tempo precisamos olhar para frente, né? O que está por vir? A gente precisa se programar e de repente desviar de algum obstáculo no meio. Preciso estar ciente do que está por vir. Um carro, uma outra bicicleta, né? Preciso me prevenir. E a nossa vida é assim, né? Como um andar de bicicleta. A gente olha muito nas coisas que estão ao nosso redor, as circunstâncias. E é normal porque a gente está totalmente imerso nessas circunstâncias, né? A gente está rodeado por essas circunstâncias. É o que está acontecendo nesse momento. E a gente precisa constantemente tomar decisões, né? A gente precisa reagir de alguma forma, mas ainda quem tem filho pequeno, né? Peraí, tem um fogão, né? E a gente vê os perigos e a gente tem que tomar decisões imediatamente para, né, evitar coisas piores. E a gente precisa olhar para as circunstâncias, né? A gente está olhando para elas porque o que está ao nosso redor, o que está acontecendo nesse momento, mas a gente também precisa olhar além delas. A gente precisa olhar lá para frente, porque as circunstâncias vêm e vão, né? As circunstâncias não são constantes, elas mudam toda hora. A gente não pode focar apenas nas circunstâncias, mas precisa olhar além para onde nós estamos indo. O que tem lá na frente? Mas você e eu, a gente sabe que a tendência nossa é focar no agora, nas circunstâncias. Porque a gente está envolvido, né, nos nossos pensamentos. E aí vem as preocupações, e as emoções, né, e as ações. Praticamente está tudo voltado para o agora, o que está acontecendo agora, para as circunstâncias. É a nossa tendência, mas a gente corre um grande perigo. Primeiro, de perder a visão de Deus. De focar tanto nas coisas que estão ao nosso redor, que a gente perde a visão da grandeza de Deus. E a gente imagina e sente e acha que as circunstâncias e os problemas são muito maiores do que de fato elas são diante de Deus. E um outro perigo que a gente corre é que a gente acha que conseguimos dar conta, né? Deus ajuda, tranquilo, Deus está conosco, né? Mas a minha mira está já em 1, 2, 3 outras coisas, porque eu tenho que estar ligado em tudo, que eu tenho que dar conta, e a gente acha que a gente consegue dar conta. Mas hoje em dia, não parece que está acontecendo demais, né? Parece que está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo. E principalmente penso em vocês mães, né? Tantas coisas que vocês precisam pensar, ter na cabeça. A necessidade do filho ou dos filhos, né? O mundo está cada vez mais complexo, cada vez mais hostil. As coisas que estão sendo ensinadas nas escolas mesmo, pela internet, né? Você cada vez mais abertamente contrário à palavra de Deus. E o quanto de casa a gente tem que ensinar os filhos o caminho certo. É uma preocupação muito grande. É muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente pode até ficar meio tonto, né? No meio da quantidade de informações que vem sobre nós, sobre os nossos filhos. E não só as emoções com que precisam lidar, os problemas que vêm. E a gente está numa guerra mesmo, dessa forma, né? E o que eu mais ouço hoje em dia, né, com a guerra na Ucrânia, infelizmente ainda está acontecendo, né, que o futuro da guerra vai ser praticamente um enxame de drones que eles vão mandar porque você não consegue se defender contra
sei lá, 200 drones pequenos numa vez só. Todos aí com a sua inteligência emocional, inteligência artificial ao mesmo tempo, né, individualmente atacando algum alvo. É impossível se defender. E às vezes a gente se sente assim, parece que vem um enxame, né, de abelha, de drone, o que seja sobre nós, de preocupações, de problemas, e a gente nem sabe onde começar. E a gente precisa reconhecer que nós não damos conta. Precisa reconhecer que a gente não consegue combater todos os inimigos ao mesmo tempo. Que nós precisamos depender mais de Deus. Precisamos descansar mais no Senhor. E isso que o Salmo 121 traz para nós. Salmo 121, vamos ler o primeiro versículo, que logo já nos traz o foco correto. Diz assim, cântico de peregrinação, que também é importante. E fala, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? É um salmo especial porque é de peregrinação, um cântico de peregrinação que os judeus cantavam na peregrinação para Jerusalém, que acontecia 3 vezes ao ano, né? Os homens eram obrigados a ir nas 3 grandes festas para Jerusalém e era, né, uma procissão com as famílias toda, a aldeia toda, todo mundo junto, mas uma viagem difícil, perigosa, às vezes passando por território de inimigo. E o Salmo 121, tem os salmos de 120 a 133, são todos salmos que eles cantavam. O Salmo 121 já era um salmo que eles cantavam chegando aos pés dos montes de Jerusalém, né? Então, Jerusalém sempre lá no alto, quando você chega perto de Jerusalém, tem uma subida para chegar lá, e esse cântico era aos pés. Imagina a última noite antes de subir, uma canção da noite, e o Salmo 122 já era chegando às portas de Jerusalém. Então, literalmente, eles levantavam os olhos lá para cima, para os montes, e claro, olharam além disso para o Senhor. E se a gente pensa quantas vezes a gente levanta os nossos olhos, às vezes fisicamente, às vezes no coração mesmo, e quantas vezes a gente olha para baixo. Olha para as coisas que estão lá no baixo. Pode até ter várias coisas interessantes. E tem uma história de um menino que, olhando tanto para baixo, um dia ele encontrou uma moeda de ouro, né? Ele ficou tão feliz e praticamente a vida inteira ele ficou procurando mais, né? Ao longo da vida ele achou muitas moedas de ouro, né? Ficou até rico, mas resumido, qual foi a vida desse menino? Ele foi olhando o tempo todo para baixo. A vida dele se resumiu numa rua suja, né? Num lugar sombrio, no lixo que ele encontrava também no meio das coisas, né? Então, cheio de poeira. E o que ele perdeu em todo esse tempo? A beleza que estava ao redor dele. As flores, né? O céu, os pássaros, os animais. É assim que a gente pode passar pela vida inteira, só olhando para baixo, sem levantar os nossos olhos. De repente você está até mais fundo, já se sente lá no buraco, né? A melhor coisa para fazer num buraco é olhar para cima, porque você vê o que está lá no céu. Você vê uma esperança, né? Tem uma luz no final, né? desse buraco, desse túnel. Se você continuar olhando para baixo, nada vai mudar. Porque você só vê o escuro, você só vê o chão, você só vê que, nossa, eu posso afundar até mais ainda. Mas o negócio é subir, o negócio é sair do buraco com a ajuda do Senhor. Olhar para baixo, obviamente, a gente vê o simbolismo, né? E a gente entende que é olhar para as coisas desse mundo, né? Para as coisas que a gente tem ao nosso redor. E tem coisas que Deus nos deu, obviamente, com que a gente precisa lidar, né? Mas a gente pode focar demais nas coisas que tem aqui, as coisas materiais, né? Eu preciso de mais conforto, eu preciso de mais dinheiro para comprar mais aquilo, e a gente pode se perder nas coisas materiais. A gente pode se perder também em tanta tristeza que acontece ao nosso redor.
como as pessoas se tratam, né? Onde está o respeito, onde está o amor um pelo outro, é o engano, a violência que a gente vê, a vingança, o egoísmo. E as situações que a gente, às vezes, até vê no dia a dia, como assaltos, mortes. E tudo isso, se você foca nisso, entristece, né? Enfraquece com o tempo, quanto mais você foca naquilo. Mas nós, como cristãos, devemos olhar para cima. Colossenses 3:2 nos fala: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso está ao nosso redor, né? Estamos andando de bicicleta, temos que olhar na nossa frente, mas também precisamos olhar além das nossas circunstâncias e problemas. E a gente começa a ver, pela palavra de Deus mesmo, as maravilhas que nós já temos. Que Deus já nos preparou um lugar no céu. Que Ele nos chama de cidadão do céu. Né? Que tem um lugar onde nós vamos estar de fato na eternidade, onde não há mais choro, não há mais lágrima, não há mais presença do pecado, nem domínio do pecado. Né? E a gente lembra da esperança que a gente tem hoje, a esperança viva da vida eterna. A gente lembra hoje das promessas que Deus nos deu por causa da sua aliança na cruz. Que Ele fez uma aliança conosco e pela simples fé nesse sacrifício de Jesus, nós recebemos todas as bênçãos que Ele preparou para nós. Promessas que nos ajudam no dia a dia. E nós sabemos que um dia tudo isso aqui vai passar. Não é que a gente cristão, é uma pessoa com a cabeça nas nuvens, né? Está fora da caixinha, não sabe o que está acontecendo. Não, mas a gente toma a decisão de olhar para cima, de levantar os nossos olhos no meio de tudo. A gente está ciente da realidade, né? E a gente pode até afirmar, tá feio, né? Tá feia a coisa, tá difícil, mas eu não vou parar aqui. Eu vou tomar a decisão, a atitude de olhar além das minhas dificuldades. E se a gente pula para o Novo Testamento, a gente tem a ideia de olhar para uma pessoa, né? Não apenas para algo abstrato, né? Olha para cima, olha para Jesus. Hebreus 12, versículo 2 fala: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando além dos nossos problemas para uma pessoa que já venceu, uma pessoa que já preparou o caminho para nós, uma pessoa que já nos dá tudo o que a gente precisa, muda tudo. Isso sim nos fortalece, isso sim nos encoraja, isso sim levanta o ânimo. E a gente precisa se perguntar quais os problemas, quais as circunstâncias que têm tirado os nossos olhos de Jesus hoje. E a gente pode até ver na palavra de Deus que obviamente tem problemas muito maiores do que a gente está passando hoje. Jesus até deu o encorajamento quando coisas difíceis acontecerem. Ele falou dos fins dos tempos, quando o sol não brilha mais, né? Quando as estrelas caírem e tudo mais, né? Quando as pessoas verem coisas assim terríveis, o que ele falou? Em Lucas 21, 28, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Hoje também nós já vemos coisas acontecendo no mundo, né? As dores do parto, né? E a gente fala, o que a gente faz? Vai se desesperar com essa situação? Não. Erga a cabeça, olha para cima, porque a redenção está chegando. Jesus está voltando para nós. Temos até vários exemplos no Novo Testamento de como as pessoas reagiram diante de, né, olhar para Jesus, olhar para baixo. Pedro, o único cara que andou sobre as águas, maravilha, né? Olhou para Jesus, conseguiu andar, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele olhou para baixo, né, e para as ondas, o que aconteceu? Começou a afogar. É isso que acontece quando a gente tira os olhos de Jesus. Mas, para o outro lado, Estevão, o primeiro mártir da igreja, né? Em Atos 7, nós lemos que o povo já começou a ficar com raiva depois daquele discurso, né? Ele foi apedrejado, mas no meio dessa situação toda, em Atos 7, 55, a gente vê que Estevão
cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Até numa situação à beira da morte, né? Você pode levantar os olhos e até essa última experiência nossa aqui na Terra pode ser algo que você consegue passar com a ajuda do Espírito Santo. Mas a decisão, eu vou olhar para cima e você vai ver coisas maravilhosas, né? Não apenas as pedras que vêm sobre você, as acusações que vêm, a condenação que vem, mas você vê Jesus torcendo por você, né? Intercedendo por você, de pé ali, e um dia recebendo você em glória. Nós devemos levantar os olhos. Por quê? De onde vem o nosso socorro? Versículo 1 fala no final. E o 2 fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde vem o nosso socorro? Se você está no buraco, no meio dos problemas, das circunstâncias difíceis, logo você corre para algum lugar. Primeiro, qual é o primeiro lugar para que você corre? Qual é a primeira instância ali, a primeira pessoa talvez? E muitas vezes a gente quer resolver tudo sozinho, né? Sou eu mesmo, eu comigo mesmo. Eu olho para mim mesmo, vou conseguir resolver. Deus me ajude, mas eu vou para cima, né? E a gente fala, mas espera aí, eu sou muito limitado. Eu não tenho todas as habilidades que eu preciso, eu não tenho todos os recursos que nessa situação realmente vão me ajudar. E na verdade não sou tão forte assim. E se a gente olha para nós mesmos e ficamos com os olhos ali, é até depressivo, né? Se a gente olha para nós mesmos, em nós não habita nada de bom, a Bíblia fala. A gente vai ficar falando como Paulo, miserável homem que eu sou. Como que eu vou tentar me tirar dessa situação? Não consigo. Às vezes, o segundo lugar para que a gente corre, né, são as pessoas ao nosso redor. É a família, são os amigos, né? E a gente logo liga para alguém, me ajuda aqui, me dá uma luz, né? Passa alguma coisa, me dá um conselho. E as pessoas nem sempre têm o tempo que a gente precisa, né, delas. Todo mundo está muito atarefado hoje em dia, não tem como se apoiar em outras pessoas ou jogar uma responsabilidade para alguém e falar, você que resolve para mim. Não tem como. E a Bíblia ainda nos lembra que não devemos confiar no homem, porque a gente vai sair frustrado e desapontado, porque não é o homem que vai suprir a nossa necessidade. A Bíblia fala em Salmo 60, versículo 11, dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro tem que vir do Senhor, que é ilimitado em tudo, que é eterno, né? Que é o Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, sempre presente. E é isso que o salmista nos lembra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente compara a nossa situação, o nosso problema com o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é quem fez tudo isso, quem fez o universo, quem criou a terra, quem criou a natureza, quem criou a gente, né? E tudo com uma sabedoria, uma perfeição incrível. Se Deus é capaz de criar tudo isso, quanto mais Ele não é capaz de cuidar do nosso impasse pequeno, né? Minúsculo que a gente enfrenta. Se Ele conseguiu criar todas as estrelas e chama cada uma por nome, né? Se Ele colocou todos os planetas ali orbitando, né, o Sol e uma distância perfeita da Terra, do Sol, se tivesse um pouquinho mais perto, né, seria quente demais, não teria vida. Um pouquinho mais longe do Sol, seria frio demais e não teria vida. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Deus criou os céus e a terra. Como Ele não vai cuidar da nossa situação, da nossa circunstância? Se Ele criou tudo isso que existe, Ele que é muito capaz de resolver qualquer problema. O nosso socorro vem
do Senhor. Ele é capaz, muito capaz e desejoso de nos ajudar. O nosso auxílio, o nosso socorro vem do Senhor. Auxílio, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade. E o socorro virá, de fato, na hora certa. Nunca vai tardar, nunca vai se atrasar. O Senhor vem com o socorro dele. E nós precisamos esperar, aguardar e clamar por isso. E como ele vai nos ajudar? O que a gente vai enxergar quando a gente levanta os nossos olhos? Vamos ver os versículos de 3 a 6. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O que a gente vê quando nós olhamos para o Deus, levantando os nossos olhos, o Deus criador dos céus e da terra? A gente vê um protetor. 6 vezes no original, ali fala que ele é o protetor, ele nos protege, Ele está ao nosso lado, guardando a gente, a nossa vida por completa, corpo, alma e espírito. Deus não faz uma separação. Vou cuidar do teu espírito, mas o seu corpo, esquece. Claro que a gente vai envelhecendo, vai dificultando cada vez mais o movimento e tudo, mas Ele está cuidando de nós, de todas as formas, corpo, alma e espírito. Ele cuida, Ele guarda, Ele protege. Até porque isso é uma sensação, uma necessidade que nós temos, de nós sentirmos protegidos. E por isso, no mundo que a gente vive, a gente tem muros altos, a gente tem alarme, a gente tem vários sistemas antifurto, porque ninguém quer se sentir desprotegido. A gente tem a sabedoria para ter tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente lembra, nada disso adianta sem o Senhor. Ele é o nosso protetor acima de todas as coisas. Salmo 127:1 fala: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil você ter o melhor sistema de alarme do mundo se o Senhor não está vigiando a sua casa, se o Senhor não está protegendo a sua vida. E vocês devem se lembrar do sonho de Jacó. O sonho de Jacó em Gênesis 28, quando ele estava fugindo, de Esaú, porque sabia que o irmão queria matá-lo, e aí deitou uma certa noite, ele viu uma escada, do céu para a terra, e anjos subindo e descendo, e ficou feliz. Nossa, Deus está ali, com os seus anjos, mas em cima da escada estava Deus, e deu várias promessas para ele, e entre outras ele falou: eu sou o Senhor, eu estou com vocês e cuidarei de você aonde quer que vá. E da mesma forma nós podemos lembrar que Deus colocou anjos ao nosso redor para nos guardar. Como o Salmo 91:11 diz: porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Mas Deus não colocou apenas os anjos. Ele mesmo diz: eu sou o seu protetor. Nem o anjo mais poderoso, o arcanjo Miguel, o que seja, ele colocou ali do seu lado, mas ele disse: eu te protejo, eu estou com você. Se a gente tem o Deus que criou os céus e a terra como nosso protetor, o que a gente precisa temer? Mas aí quer dizer que a gente não precisa se prevenir? Derruba os muros, cancela o alarme? Também não é o caso, Que o próprio Satanás usou esse Salmo 91. Deus não deu ordens aos seus anjos para tentar Jesus. E Jesus falou: não vou tentar o Senhor meu Deus. Não vamos tentar o Senhor, o nosso Deus, com negligência. Com a sabedoria que Ele deu aos homens, vamos usar o que infelizmente precisa nessa terra. Mas acima de tudo, é o Senhor Deus que nos protege. E quais as formas como Ele nos protege? Nós lemos aqui nos versículos 3 a 6. Em primeiro lugar, Ele não permitirá que você tropece.
Muitos anos atrás, num retiro, em Itariri, a gente fez uma caminhada trilhas, né? E andamos por cima daqueles canos, né? Da Sabesp, já com bastante limo, né? E você fala, meu Deus, é muito escorregadio, acho que eu vou tropeçar, alguém vai cair daí. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Ou pedras molhadas, ou o que seja. Mas às vezes a gente se sente assim, né? Eu estou prestes a tropeçar, estou vendo que estou em um lugar difícil, é um caminho difícil. É assim como a gente se sente no mundo, né? Parece que você está andando em cima de uma corda, né? Tentando se equilibrar, e ainda tem gente jogando objetos, bolas, o que seja, em você, tentando desequilibrar, né? E no mundo a gente ainda parece que tem já o pé ferido, né? Já estamos cansados e parece que estou no circo, mas nunca aprendeu a fazer isso. Imagina você andando assim. É fácil tropeçar. Qualquer passo errado pode nos derrubar. Seja o aplauso dos homens. Nossa, que coisa boa. Mas aí o seu orgulho vai lá para cima e você pode cair por causa disso. Pode ser que você, nossa, de repente Deus está abençoando de alguma forma e você está juntando cada vez mais coisas materiais e se perde naquilo. Também pode ser o caso. Uma mentira só pode derrubar você mais cedo ou mais tarde. Ou alguém que vem enviado mesmo do inferno, uma mulher sedutora, ou um homem mesmo, né, para a mulher, e a pessoa cai ali e tropeça e acaba com tudo. Nós lutamos, obviamente, com todas as nossas fraquezas, vigiamos, né, oramos, estamos alertos, né, a respeito da astúcia de Satanás, mas a gente consegue se prevenir 100%? Não, né? É impossível você cuidar de tudo. E aí entra o Senhor e fala, eu vou guardar você, eu vou fazer que você não tropeça, eu te protejo na sua incapacidade. Deus nos guarda de tropeçar, não nós a nós mesmos. Judas, versículo 24, fala, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. A Ele seja a glória. É Ele que nos guarda, Ele que é poderoso para nos impedir de cair. E como é que a gente não tropeça? É igual um filho pequeno, né? Já tá andando meio bamba, né? Mas a mãe, o pai segura ali na mão. E é dessa forma como nós não tropeçamos, né? É o Senhor pegou na nossa mão. Por isso a questão não é tanto o quão firmemente você está segurando a mão de Deus, né? Mas a questão é o quanto Ele tem a sua mão e está segurando a sua mão firmemente. E nisso você não precisa ter dúvida. O Senhor segurou na tua mão. Jesus pegou na sua mão e Ele não larga. Ele ajuda você, mais ainda quando você está prestes a tropeçar. Ele jamais vai soltar. E a gente pode confiar nisso. E Salmo 37, versículo 24 ainda fala, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Pode até um justo, né, cair temporariamente, ou tropeçar, temporariamente, mas não vai cair para ficar prostrado para sempre, porque o Senhor já segurou a mão dele. É dessa forma que Ele nos guarda de tropeçar. Mas também, em segundo lugar, como que essa ajuda que Ele nos dá, Ele não dormirá. Ele está sempre alerta, versículo 4. Quando esses peregrinos passavam em campo aberto, obviamente precisavam estar alerta a todos os perigos, precisavam de vigias à noite, né? E é difícil, depois de uma viagem muito longa, durante o dia, alguém ainda ficar acordado a noite toda, né? Por isso de 15 em 15 minutos eles assobiavam, né? Eles davam um grito para, né, realmente ninguém dormir. Mas é difícil. Se você passa hoje nos prédios aqui na cidade, tem guarda noturna, né? Quantas vezes você, se chegar de madrugada, o cara não dá
uma soneca. Quem consegue, né, ficar o tempo todo acordado, mesmo sendo o trabalho dessa pessoa? Mesmo uma mãe, né, do lado, vigiando ali o filho que está doente, às vezes não aguenta, fecha o olho e acaba dormindo, porque o cansaço vence. E a gente acha, então, Deus também deve estar dormindo, né, de vez em quando, ou então olhando para outro lugar. E a gente coloca diante de Deus onde o Senhor estava nesse momento na minha vida. Ou talvez hoje, onde o Senhor está agora nessa circunstância. Sei que o Senhor nunca nos abandona, mas agora parece muito que não está dando muita atenção para mim. Porém, a Bíblia fala, Ele nunca dorme, Ele está alerta, Ele está vendo. Ele faz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente pode ficar despreocupado. E o que isso significa para nós? Eu pensei em 5 pontos. O que isso significa que Ele está alerta e não dorme? Primeiro, Ele não se cansa de nós. Né? Ele não se cansa de nós. Até uma mãe, como a gente falou, né, pode adormecer do lado do filho, às vezes fica até alegre, né? Finalmente o filho dorme, agora consigo descansar, ou então fazer as coisas de casa, né? Imagina ter tantos filhos quanto o Senhor, né? Todos os filhos aqui nesse mundo que Ele tem, eita, é muito trabalho, né? Mas o Senhor é tão paciente com cada filho que Ele tem. Ele ainda se alegra em nós, né? Ele se alegra. Sofonias 3, versículo 17 diz: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. O Senhor não se cansa, né? Mesmo Ele estando sempre alerta, sempre vendo o que a gente está fazendo, Ele nos ama e se alegra. Em segundo lugar, Ele não fica exausto, né? Não fica com sono, precisando de um tempo, né? Você nunca vai ouvir Deus falando: não aguento mais. Você só pede, né? Quando isso vai ter um fim, né? Eu preciso recuperar as minhas forças, me dá um tempo, né? A gente fala para os filhos às vezes: tá bom, já deu, fica quietinho num canto, dá uns 5 minutos. Deus não é assim. As suas forças são inesgotáveis. E isso que Elias, vocês se lembram, né, no Antigo Testamento até zombou os profetas de Baal, né? Ei, cadê o falso Deus de vocês, né? Tá dormindo por acaso? Tá viajando por aí porque não está fazendo nada? Não é o caso do nosso Deus. Deus está vendo, Deus está envolvido, Deus está conosco, né? E Isaías 40, versículo 28 ainda fala: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Deus não fica exausto. Ele está sempre pronto para ajudar. Terceiro ponto, Ele está pronto para nos ajudar. Não me peça nada enquanto eu durmo, porque dificilmente vou atender o seu pedido, né? Não estou pronto. Mesmo acordando, né? Precisa levantar a mão, mas quem aqui já acorda meio, né, precisando de uns 15 minutos para ficar pronto para qualquer coisa durante o dia? Já acorda meio mal-humorado, né? Precisa de um tempo para acordar para a vida, para o dia. Deus não é assim. Ele está sempre alerta, sempre pronto, sempre ouvindo as nossas orações. E o quarto ponto, Ele não se esquece de nós e não fica indiferente. Quando a gente dorme, obviamente a gente não pensa nas coisas importantes, né? Às vezes a gente até acorda e fala: onde eu estou, né? Começa aos poucos a lembrar as coisas importantes. Deus não é assim. Ele nunca se esquece de nós e também não fica indiferente. Talvez o seu filho é dessa categoria que dorme, que é uma beleza, né? Você levanta seu filho, sua filha, aí fica ali, pode arrastar para lá e para cá, vai para a cama, tem um som alto do lado, não importa. Você fica indiferente ao som, ao toque. Deus não. Deus não fica indiferente porque Ele não dorme. Ele está envolvido.
na sua vida. E por último, o ponto é, Ele sempre pensa em nós. Porque Ele não dorme, não precisa descansar e pensar em outra coisa. Ontem, hoje e para sempre. Você é o centro das atenções, dos pensamentos de Deus. E Ele consegue pensar em você e ao mesmo tempo na pessoa do seu lado. E dá a mesma atenção 100% o tempo todo. E todos os pensamentos são apenas bons. Assim é Deus. Não dorme, sempre alerta. E ainda fala que Ele é o protetor de Israel, no versículo 4. Ou a gente traz para o Novo Testamento o protetor da sua igreja, do seu povo. E às vezes você pode pensar, não, maravilha, né? Deus cuida da sua igreja, Deus cuida da sua noiva, né? Mas eu não sou tão significante para Deus. Mas se lembra que o pastor do rebanho é o pastor de cada ovelha individualmente. Ele nos protege como o pastor protege as ovelhas e cuida das ovelhas, cuidando das feridas, cuidando das necessidades, protegendo contra os lobos, indo atrás de uma ovelha perdida, enquanto as 99 estão ali bem guardadas também. Ele cuida de nós como um pastor cuida de ovelhas. Mas Ele também nos protege, nos guarda como um rei protege o seu tesouro. Como? Coloca lá os guardas mais valentes na torre mais segura, mais alta, porque nós somos o tesouro do Senhor. Tem a parábola no Novo Testamento, né, que fala que aquela pessoa vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo porque tinha um tesouro escondido ali, enterrado. E Jesus deixou tudo para trás para vir para esse mundo, né? Pagou um alto preço porque sabia que nós estávamos ali, o seu tesouro que Ele veio para resgatar. E Ele nos guarda ainda como um governador à sua cidade, um administrador à sua cidade. Vai montar guarda nas muralhas, vai reforçar aqueles soldados, vai mandar espia para ver de onde vem o inimigo, vai vigiar de noite e dia, lutar até o último homem, porque é o lugar de habitação. E nós somos lugar de habitação do Senhor, o Espírito de Deus habita em nós. Assim que Ele cuida e guarda e nos protege. Ele é o nosso protetor individual. Mais um ponto que nós lemos aqui, que como sombra, versículo 5, que o protege. Quer dizer, é sempre presente, né? Muitas vezes a Bíblia traz essa ideia que nós estamos na sombra das suas asas, que é um refúgio. Jesus mesmo falou para Jerusalém, né, quando Ele chorou sobre a cidade, falou: quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas. Então, como sombra, é como um refúgio, sempre presente, porque você não consegue se desfazer da sua sombra. Vai no sol, né, e fala: me deixa a sombra. Não tem como, né? É indivisível, faz parte dos seus movimentos. Para onde você vai, a sua sombra te segue. E assim é o Senhor. Quantas vezes pessoas já falavam: Senhor, não quero mais, me deixa, né? Quero viver a minha vida. E ainda bem que o Senhor não deixou aquela pessoa, né? Ficou acompanhando. Mesmo nos caminhos mais obscuros, o Senhor estava ali, como sombra, né? Estando ali com aquela pessoa. E Ele está sempre presente. E aqui ainda fala à sua direita. Ele está à sua direita. Para quê? Para nos ajudar. Para nos auxiliar. Quem é Deus? A pessoa que está à nossa direita, que está ao nosso lado para nos ajudar. É o Espírito Santo, o Paracletos, aquele que vem ao lado para nos ajudar. Aquele que nos ajuda a lembrar as palavras que Jesus disse. Aquele que nos ajuda na nossa fraqueza. Aquele que nos ajuda quando a gente não sabe como orar, né? E ora através de nós. Ele está à nossa direita, sempre presente. E tem perigos, obviamente, aqui ele falou dos perigos do sol e da lua,
que a gente pode entender como de dia e de noite. Tem perigos para os peregrinos, obviamente, mais perigos à noite, mas também o próprio sol queimando na cabeça, né, dessas pessoas, desses viajantes, não era fácil. Porém, são as circunstâncias, é isso que nós temos nesse mundo. Deus não criou um novo sol e uma nova lua para os seus, para o seu povo. Não, é o mesmo sol que brilha sobre todos. São, nesse mundo, as mesmas catástrofes, as mesmas doenças, as mesmas crises e crises financeiras que sobrevêm sobre esses e também vêm sobre nós. Nós estamos no meio disso. Ele não falou, eu vou tirar meus filhos do mundo, mas eu vou guardar eles no mundo, no meio das situações. Eu vou estar presente com eles o tempo todo. Mais ainda, vamos dizer, como os raios de sol, os raios destruidores de Satanás, né? As setas inflamadas, que às vezes vêm de dia, como uma tentação, né? Como uma preocupação, uma ansiedade. Também vem de noite, como pesadelos, como falta de sono, como qualquer coisa que atormenta você, né? E você não consegue dormir, ou você abre os olhos e fala, o que está acontecendo? Pensamentos ruins. E a gente precisa clamar que Deus se coloque entre o seu povo e essas coisas, assim como Ele se colocou como nuvem entre o exército de Faraó e o povo de Deus. Que Ele seja o nosso protetor. Versículo 7 ainda fala da esfera dessa proteção, né? O que inclui? Ele falou, versículo 7, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Então Ele protege de todo mal. O que inclui isso? Tudo. Maus planos, né? Maus pensamentos, maus tempos, influências más, do próprio mal, que muitas vezes vem disfarçado, né? Como anjo de luz. A astúcia de Satanás sutilmente, né, jogando ali as sementes na nossa vida, as ervas daninhas que vão crescendo, né, no meio do campo. Mas é interessante que o salmista age como um advogado praticamente e coloca ali quase essa cláusula final, incluindo qualquer eventualidade. Precisa citar cada problema que pode surgir e contra qual o Senhor vai nos proteger? Não. Ele coloca essa cláusula ali falando, está tudo incluso, né? Consegue pensar em mais alguma coisa? Está dentro, né? A gente já falou, Ele vai guardar você de tropeçar o seu pé, né? Vai guardar você das tentações, vai guardar você do próprio orgulho, do domínio do pecado. Será que tem outras coisas? Tem, né? Tem muitas coisas. Talvez você falou, tudo que você falou aqui, graças a Deus, não estou passando. Mas a sua situação não é única. Está aqui já incluso. Ele protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Nós somos protegidos de tudo que vier. Não importa quando, como, qual a duração daquilo, Ele nos protege a nossa vida. E por quanto tempo? Qual é a duração dessa proteção? E a gente termina com o versículo 8, que diz, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Todos os dias. Desde a sua saída de casa, né, indo para os afazeres da vida, chegando em casa para o descanso, para estar com a sua família, mas também desde a sua saída, desde que você partiu para essa viagem, essa jornada, quando você nasceu, né? Cheio de energia, cheio de sonhos, né? Mas como novato, ainda não sabendo como tudo funciona, até que você chega no seu destino e o Senhor te chamar mais experiente, mas também talvez mais fraco, mais cansado, né? Desejando um descanso. É do começo ao fim que Ele nos protege, com uma validade eterna, é para sempre. A gente pode contar com a proteção de Deus do começo
até o fim, até que Ele nos recebe no céu e para todo sempre. 4 aplicações bem rápidas. Como que a gente deve usar agora essa palavra? Primeiro, a gente deve colocar o foco em Deus, né? Devemos olhar para Jesus. Ele merece o nosso foco, né? Obviamente, não é Satanás, não são as circunstâncias que merecem o nosso foco, mas Ele nos guarda por completo, então Ele merece o nosso foco. Nem a gente mesmo, a gente não pode se vangloriar, né? Eu estou em pé porque eu vigio, né? Eu oro e não sei o quê. É o Senhor que nos guarda. Obviamente é importante vigiar, estar em oração, mas no final precisamos também descansar no Senhor e não focar no inimigo. A gente precisa reconhecer quem é Deus e quem é Satanás. Deus é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que nunca dorme e sempre está alerta. Satanás é apenas um anjo criado, limitado, infinitamente, inferior a Deus, que ainda precisa pedir permissão antes que ele faça qualquer coisa, para Deus. A gente precisa corrigir a nossa visão de Deus e Satanás. Segunda aplicação, quem tem um guarda fica tranquilo, dorme tranquilo. Se você tem Deus como seu guarda, você pode descansar em Deus. Você pode ficar tranquilo, você pode confiar nele, você pode descansar nele. Porque o que a falta de confiança faz? Se a gente não confia, a gente entra em pânico. A gente vê as circunstâncias e a gente pira, diante de tudo isso. A gente entra numa ansiedade tremenda. Mas você pode descansar confiando no Senhor. O que tem roubado a sua paz e tranquilidade? Ora, coloca diante de Deus e deixa com Ele. E confia e descansa que Ele é capaz de cuidar disso. E depois, número 3 das aplicações, dá passos de fé. Como uma criança que começa a aprender a andar, anda. Então os passos, pode tropeçar e cair, mas olha para trás e vê que o pai ou a mãe estão ali. Estão logo ali. Estou coberto, tenho cobertura. E da mesma forma, você tem a cobertura de Deus, que é 24 horas, o tempo todo. Você pode, pela fé, dar passos largos, com ousadia, porque você olha adiante, você olha para o Senhor, você não deixa se paralisar com as circunstâncias e os problemas, e você vê Deus está te cobrindo. Qual o desafio que Deus tem lançado para você? Não pensa em todos os detalhes. Meu Deus, eu não vou conseguir. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Isso não sei como que vai acontecer. E se eu tropeçar? E se eu errar? Ou se eu desapontar alguém? Não deixa as minhocas tomarem conta de tudo. Dá passos de fé, porque você olha para trás e fala, meu pai está logo ali. Ele não permite que eu tropece. Ele está comigo, Ele está me cobrindo, tenho a cobertura e a proteção dEle, eu vou partir para frente. E em quarto lugar, isso gera amor e gratidão. Porque quanto mais a gente vê a proteção, o cuidado de Deus, mais a gente aprecia o Senhor, mais a gente fica grato. Quanto mais a gente vê Jesus, mais a gente ama Ele e aprecia o seu amor, recebe o seu amor, e a gente vê o quanto Ele se importa conosco. E a gente termina com isso, com gratidão. Gratos por todos os momentos na nossa vida em que Ele guardou a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, inclusive os nossos filhos, Todos os momentos que a gente vê, Ele protegeu. Obrigado, Senhor. Muitas vezes que a gente percebeu, outras vezes que a gente nem percebeu. Que o filho se solta, vai correndo e a gente fala, não, meu Deus, para ali. E que a gente sempre conte com a proteção do Senhor para nós, para nossa família, para a sua igreja, hoje e para sempre. Amém? Vamos orar e cantar um último louvor. Senhor Deus, obrigado
pela Tua presença. Obrigado que o Senhor está alerta. Obrigado que nada passa batido, Senhor. Os Teus olhos estão alertas sobre a nossa vida, sobre todas as situações, Senhor. Tudo que envolve a nossa vida, nada, Senhor, foge ao Teu olhar. E, Senhor, nós muitas vezes focamos só nessas coisas que trazem tanta ansiedade e preocupação, Senhor. Nós não conseguimos resolver, é só o Senhor. Queremos lançar as nossas preocupações sobre Ti. Deixar, Senhor, essas situações aos pés da cruz para que Tu cuides delas, Senhor. Para que Tu cuides, proteges, Senhor, e abençoes as nossas vidas. Por favor, Senhor, venha sobre nós com a Tua paz, a Tua tranquilidade. Nós queremos confiar em Ti, Senhor, no Teu cuidado, hoje e para sempre. Na nossa saída, na nossa chegada, Senhor, em relação a nós, as nossas famílias, nossos amigos, a Tua igreja, Senhor. Continua cuidando, guardando, protegendo, Senhor. Obrigado que é o Senhor que fez os céus e a terra, que é aquele que nos ama, o amado da nossa alma. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.